dizes um som e garanto que é o último que dizes. A chave do carro! A chave do carro! Eu não tenho carro! Oh, doutor Raul! Sai daqui, senão vai haver sangue! E foi isto que o gajo disse quando eu o abordei. Tive de recuar. Eu sou herói, mas não à custa do sangue dos outros. Oh, doutora Helena, venha rápido que o doutor Raul está a cometer uma loucura! Venha rápido! O mais engraçado é que o tipo roubou-lhe o carro, fugiu com as rodas a chiar e 10 metros à frente teve de parar por causa de uma tiro. Raul, o que é que tu estás a fazer? Eu? Não, eu não estou louca. O doutor Raul estava a apontar uma faca ao Bruno e disse para eu sair daqui porque senão matavam. Eu? Doutora Helena, foi um mal-entendido. O doutor Raul não me estava a fazer mal nenhum. Estávamos só a falar de um assalto que aconteceu esta Olha, isso manhã. não me interessa, eu já vos tinha chamado para a reunião. Raul, eu parece-me que tu devias ser um bocadinho mais responsável. Eu? Mas é que parecia mesmo, ele tinha aqui uma faca. Júlia. Resta saber se a baliza estava bem ou mal presa. Não, mas isso não interessa. Aquilo é um recinto de futebol, não é um parque infantil. Não tem de se estar sempre a pensar se vai haver criancinhas a pendurarem-se nas balizas. Não, Francisco, não é bem assim. Tem de haver o mínimo cuidado por parte de quem dirige o espaço, não é? Claro. Sim, é verdade. Mas Raul, por favor, senta-te. Mas a mãe também tem obrigações. A mãe devia estar a vigiar a criança, não a devia ter deixado sozinha. Sofia, fica com o caso. Sim. E a acusação é de... Negligência, homicídio por negligência. Estão a falar da Maddie. Fomos contratados? O meu marido usou o meu filho. O Bernardo não tem nada a ver com estas coisas da droga. Do pai. Ele só fazia aquilo que o pai lhe pedia. Mas como é que as coisas passavam? Estamos a falar exatamente do quê? O meu marido, o Vladimir. Ele tinha um negócio de droga com uns amigos espanhóis. Ele ia à Espanha comprar-lhes a droga, depois vinha para cá e vendia a outros amigos, gente do mundo da noite. Mas quem ia buscar a droga à Espanha era o meu Bernardo e o primo Ari. Era mesmo assim que as coisas passavam, Bernardo? Eram. Bernardo, ias buscar a droga e não sabias o que era? Não. Meus senhores, eu quero aqui esclarecer uma coisa desde já. Eu não gosto que me mintam. Eu quero saber a verdade, por mais dura que seja. Prefiro isso a ser ludibriado com mentiras convenientes. Estamos entendidos? Sim, mas nós estamos a contar-lhe a verdade, doutor. E o seu pai, o que é que ele diz disto? Diz que as coisas eram mesmo assim. Ele assume as culpas todas. Sim, ele confessou tudo. Confessou tudo. Havia muitas escutas e está lá tudo. Ele a falar dos negócios todos. E o primo do Bernardo? Porquê é que não foi constituído arguido? O Ari morreu. O Ari caiu num poço e morreu. Quando é que isso foi?
Foi logo depois de termos sido agarrados pela bófia. O meu pai ficou de cana, mas eu e a Ari ficámos cá fora. E o gajo caiu uns dias depois, no poço. Bom, então temos a confissão do Vladimir. Portanto, o Ministério Público não se vai preocupar em provar nada ou arranjar testemunhas em relação a isso, mas vai querer provar a culpa do Bernardo. Tem alguma ideia de como é que esta investigação começou? Houve uma denúncia? Havia razões para a polícia suspeitar de alguma coisa? Houve uma denúncia anónima, mas não sabemos quem foi. Certo. Bom, eu vou querer que o Bernardo não fale. E a Leonor provavelmente vai ser arrolada como testemunha do Ministério Público, mas como é mãe do Bernardo e mulher do Vladimir, a lei dá-lhe o direito de não falar. Se quiser falar, vai ter de dizer a verdade. Por isso, eu acho que se calhar é melhor não falar. Não vejo como é que isso pode ajudar o Bernardo. Mas eu quero falar. Eu faço questão de falar. Eu tenho que dizer a verdade sobre o meu filho. Ele está inocente. Eu tenho que dizer isso. Eu tenho que dizer que o meu filho está inocente. Pois, mas temos que pensar no que é melhor para o Bernardo. A criança morreu logo ali no campo de futebol. Eu imagino que ao ouvir estas coisas a deixe incomodada. Eu também fiquei. Nem imagino o que eu tenho sofrido com isto tudo. Calculo. Eu tenho um filho da idade daquele menino e quando o vi ali estendido no chão. E foi-lhe prestado auxílio logo no local? Por acaso, estava um médico no casamento que ainda tentou reanimá-lo, mas a criança tinha lesões muito graves na cabeça e não havia nada que ele pudesse fazer por ela. E tudo isso se passou na sua quinta? Sim. Sim, eu tenho esta quinta onde se realizam casamentos e tenho um espaço para o copo d'água, tenho um espaço para as crianças e um pequeno campo de futebol onde às vezes se realizam jogos entre solteiros e casados em alguns casamentos. É quase uma tradição de quem escolhe a minha quinta. E o miúdo foi a jogar para o campo de futebol? Foi, mas não estava sob vigilância da mãe. É ela que me acusa de ser responsável pela morte do E menino. você tinha alguma placa a indicar que havia uma zona de perigo? Não, mas o que está aqui em causa, doutora, é que esta mãe se esteve nas tintas para esta criança e eu é que sou a culpada. Tenha calma. Eu tenho calma, mas parece que a doutora não me quer defender. Não, eu peço desculpa, não se trata disso. Continue, por favor. Eu conheço um amigo do pai da criança, que estava no casamento nesse dia. Ele pode ir a julgamento, dizer que a mãe esteve o tempo todo a dançar sem ligar nenhuma ao filho. Sim, pode ser útil. Há outra coisa, eu preciso que a Narcisa fale em tribunal, pode ser? Os teus dias estão a acabar muito cedo. O meu dia ainda não acabou. Os teus dias de trabalho aqui no escritório. Eu volto. Onde é que vais? Tenho um compromisso, coisas pessoais. E ele vai comigo. Ele? Quem? Ele? A gravata. Então ele agora é a tua dama de companhia? Já te disse, tenho um compromisso e o Bruno vai comigo. E isso tem a ver com o compromisso. Por acaso até tem. Então agora levas os estagiários para os teus encontros amorosos. Vamos a um funeral.
Sofia? Sofia, estás bem? Sofia? Sofia? Isto é só uma fase, isto passa. Espera aí, nós vamos conversar um bocadinho. Sofia, ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro. O que te aconteceu é muito recente. Sim, e o que vai acontecer é esta também. Eu vou a tribunal contra uma mulher que perdeu um filho e vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que ela não tenha um minuto de sossego até ao fim da vida. Eu posso falar com a Helena e ela passa o caso a outra pessoa. Não, Isabel. O nosso trabalho é o nosso trabalho. E isto é uma fase. Estou? Está tudo bem, estou só um bocadinho rouca. Sim. Ai, está bem, está bem. Está combinado. Então eu passo por tua casa logo à noite. Ah, é? Está bem. Sim. Tá. Um beijinho, até logo. Até logo. Isso é que foi animar de repente. É um amigo meu, tem o condão de me pôr bem disposta. Sofia, não achas que te podia fazer bem um acompanhamento psicológico? Pelo menos nesta fase. Eu não estou maluca, Isabel. Sofia, nós não somos criancinhas e isso parece a reação de uma menina de 10 anos. Não é preciso estarmos doidos para ir ao psicólogo. Isabel, eu agradeço muito a tua preocupação, a sério. Mas eu acho que não tenho que te dar justificações da minha vida, pois não. Mas o que é que a mãe disse ao advogado? A mãe disse aquilo que nós lhe dissemos. Que eu não sabia de nada e que tu foi que me mandavas fazer as coisas. E o advogado? O advogado foi na boa. Eu acho que ele engoliu a conversa. Ele disse que a mãe deve ter ido falar a tribunal. E a mãe? A mãe na boa. Como é que ela estava? Ela é só comprimidos para isto, comprimidos para aquilo. Está sempre toda a tremer e a meter comprimidos para o bucho. Tens que ter atenção a isso. Temos que cuidar da mãe. Ela não ia resistir se tu fosse envolvido nisto. Tu sabes muito bem que a mãe é a pessoa mais importante desta família. Se ela pior, eu nem quero imaginar o que vai ser de nós. Oh pai, eu sei, mas eu não consigo controlar a cena dos comprimidos. Olha, e tu achas bem que ela vai falar a tribunal? Vai ser que lhe corre mal. A tua mãe sabe muito bem o que vai fazer. Pai, este é o Dr. Guilherme, o advogado que a minha arranjou. Como está? Safa-me aqui um minuto. Vamos tentar. É claro que vamos fazer tudo para isso. Bom, Bernardo, está na hora. Pedia só um esclarecimento às palavras do arguido, Sr. Doutora Juíza. Sim, faça favor. A sua confissão, a admissão de culpa que acaba de fazer, soa uma manobra para tentar livrar o seu filho deste caso. Mas as provas que o Tribunal dispõe mostram claramente o contrário do que acaba de dizer. Pedia que fossem consultadas as folhas 306 a 309. Trata-se de uma escuta feita a um telemóvel do arguido Vladimiro quando foi feita a detenção. E aqui se diz, transcrevendo o documento. Ó Bernardo, já te disse para não comprares a esse espanhol. Vai ao outro do Elva. O gajo faz-te os sabonetes muito mais baratos. E ainda trazes pólen. Os gajos da discoteca já me disseram que ficam com o pólen que a gente arranjar. Por isso é melhor ir lá. Esquece o gajo de Salamanca. Lembra-se desta conversa? Não tenho ideia. Pois, mas ela está transcrita, tal como 17 outras. E em quase todas elas se pode provar perfeitamente o envolvimento dos dois arguidos na compra,
venda e transporte de estupefacientes. O meu filho não tem nada a ver com isto. Oh, Sr. Vladimiro, sabe tão bem quanto eu que não lhe basta dizer isso. O Bernardo só fazia aquilo que eu lhe mandava, mais nada. Não sabia de nada disto. Acha que eu tinha orgulho nas coisas que fazia? Acha que queria envolver o meu filho na droga? Eu não acho nada. Mas as provas, sim, indicam isso mesmo. Mas com a continuação da audição de testemunhas, certamente irá ficar provada a culpa dos dois arguidos. O Sr. Procurador tem algum esclarecimento a fazer à arguida? Não, Meritíssimo. E o Sr. Advogado assistente? Só um ponto que me parece que ficou pouco claro, Sr. Dr. Juiz. Pode fazer a pergunta diretamente à arguida. Obrigado, Sr. Dr. Juiz. A arguida disse que existia na sua quinta sinalização a indicar uma zona de perigo. É isso? Sim, existia. Mas provavelmente essa sinalização não estava no local onde a baliza caiu em cima da criança, certo? Não. Ou seja, o local onde a criança acabou por falecer não tinha qualquer sinalização que pudesse indicar que aquele era um local de perigo. Não, mas... Era só este esclarecimento, Sr. Dr. Juiz. Muito bem. A defesa pretende fazer alguma pergunta à arguida? Sim, Martíssimo. Sra. Dona Narcisa, pode explicar ao tribunal onde é que se encontrava a placa de sinalização de área perigosa? Estava precisamente na zona destinada às crianças, para que os pais pudessem redobrar a atenção na vigilância aos filhos. E porquê é que a zona da baliza não estava sinalizada como área perigosa? Porque, efetivamente, um campo de futebol não é um local de perigo e não era um sítio destinado às crianças. Portanto, eu acho que a criança nem sequer deveria estar aí nessa zona. Seria, portanto, da responsabilidade dos pais, neste caso da mãe, velar porque a criança não tivesse acesso a uma área que não lhe estava destinada, não é? É isso que eu acho. E onde é que estava a sua Dona Roberta Carvalho quando se deu o acidente? Estava no recinto interior onde se realizava o casamento, a comer e a beber. Ouvi dizer que foste adotado pelo patrão. Adotado? Uhum. E que até já vais a funerais com ele e tudo. O Dr. Raul disse-me que gostava muito que o acompanhasse, porque era um momento difícil para ele. Não podia dizer assim que não. Claro. E quem é que morreu? Sinceramente, eu acho que nem o Dr. Raul sabia bem. Não conhecia lá ninguém. Mas acho que ele gosta de ir a estas coisas assim. Mas foram a um funeral por gozo? Ninguém vai a um funeral por gozo, Júlia. Não, naturalmente que não, doutora. Não era bem isso que eu queria dizer, obviamente. Temos de estar preparados. Saber o que nos espera. Nunca imaginaram o vosso próprio funeral? Quem é que iria estar lá? Será que o António, que trabalha ao meu lado há 12 anos, iria estar lá? Será que iria chorar? Nunca pensaram nisso? Sim, eu acho que já toda a gente pensou, pelo menos uma vez, nisso. E não adorariam ir ao vosso próprio funeral? Bruno, não gostavas? Nunca pensei assim muito nisso, Dr. Raul. Pois é, miúdos, vocês estão na idade de pensar noutras coisas. Por falar nisso, eu não vim interromper nada, pois não? Claro que não, Dr. Raul. É melhor eu ir andando. Podem partir a loiça toda. Deixa estar que eu apanho. Não me custa nada. Eu só tenho a ter cuidado. Não me convém mesmo estragar as mãos hoje com um corte. Mas é só hoje? Sim. É a minha outra vida de atriz. Tu és atriz? Não é bem isso. Eu fui selecionada e ganhei um anúncio de telemóveis. Boa. Mas é um segredo só nosso, está bem? Não contes a ninguém. Eu acredito que a testemunha que vamos ouvir amanhã vai ser decisiva. Não é abonatória para o caráter da mãe, o que é bom para nós. Eu espero bem que sim, doutora, porque isto está a dar cabo de mim, sabe? É um peso demasiado grande nos ombros de uma pessoa. Eu peço desculpa, mas eu vou mesmo ter de atender. Sim, acabei de sair do tribunal. Claro, mas primeiro tenho de passar pelo escritório para ir buscar umas coisas. Estás preparado? Hoje estás todinho por minha conta.
Basta ler as transcrições das escutas aos telemóveis que estavam na posse do Sr. Vladimiro para perceber que ele comprava, transportava e vendia enormes quantidades de estupefacientes. E resulta nessas mesmas escutas que o Sr. Vladimir não trabalhava sozinho? Sim. Eu pedi à Sra. Doutora Juíza que fossem exibidas à testemunha as folhas 330 e 331 do processo. E passo a citar, a partir da segunda linha, uma conversa do Sr. Vladimir com outro arguido, o seu filho Bernardo. Citando, diz o Sr. Vladimir: trazes-me aqui os 10 sabonetes e eu depois dou-te um. Quanto é que trazes de pólen? Responde o Sr. Bernardo: eu fico com 2 sabonetes, preciso de mais de um. De pólen, levo só 600. E trago uma caixa de rolhas. O Sr. Inspetor que seguiu este caso, tais como dezenas de outros casos relacionados com droga, pode explicar-nos o que significam sabonetes, pólen e rolhas? Sim, sim. Sabonetes são basicamente AX. A droga é empacotada em embalagens semelhantes a sabonetes azuis, daí se chamarem sabonetes. O pólen é uma variante do AX, que geralmente é vendida em doses de 200 gramas. Rolhas são comprimidos de ecstasy. Tudo drogas ilegais. Essas drogas, como se percebe por esta escuta e como se pode comprovar em dezenas de outras escutas feitas aos 2 arguidos, foram compradas, transportadas e vendidas pelo Sr. Vladimiro e pelo seu filho Bernardo. É isto? Sem dúvida. Quando o arguido que eu represento, o Sr. Bernardo, foi detido, ele transportava droga no carro, certo? Sim. A droga vinha disfarçada de alguma forma ou dissimulada? Vinha. Pode dizer-nos como? É engraçado, porque nós nunca tínhamos visto nada assim e confesso que até achámos alguma piada. Os sabonetes estavam pintados de forma a parecerem mesmo sabonetes. O pólen estava numas embalagens com umas abelhinhas que diziam pólen e as rolhas estavam numa caixa de cartão onde estava escrito rolhas de cortiça. É possível que o arguido pensasse que estava de facto a transportar sabonetes, rolhas e pólen? Oh, Sr. Doutor. É possível. Oh, Sr. Doutor, não faça a minha parte. Sr. Doutora Juiz, este tipo de considerações é inadmissível. Testemunha limite-se a responder às perguntas. É possível que o arguido pensasse que não estava a transportar droga? Possível é, mas não é muito provável. É possível, muito obrigado. Esclareça-me outra dúvida. A droga vinha escondida? Acondicionada nos pneus? No forro das portas? Num teto falso? Não, vinha no banco de trás. Vinha no banco de trás. Não lhe parece estranho que se o arguido soubesse que estava a transportar droga, não a colocasse num sítio menos visível que o banco de trás? Não tenho mais questões, Sra. Doutora Juíza. Doutor Guilherme. Eu já disse ao seu filho e agora aproveito para lhe dizer assim: eu não gosto que façam de mim parvo. Mas o que é que se passou, doutora? O que se passou é que eu não gosto de me mintam. Eu até sou capaz de defender pessoas que sei que são culpadas, mas que me dizem isso no início. Eu não gosto de ir para tribunal sem saber quais são as cartas que estão na mesa. Não é assim que eu jogo. O bluff e a mentira são para o póquer. Não para aqui, nem para mim. Mas quem é que lhe mentiu, doutora? Pergunta ao seu filho. Estás preparado para aprender umas coisas? Gosto de homens com iniciativa. Nunca te falei disto. Andas a pedir informações minhas às minhas amigas? Está muito apertado. Eu acho que isto já está a ir um bocadinho longe demais. Não! Estás-me a arrumar, para! Nunca ouviste dizer que a falta de ar torna o sexo mais vigoroso. Para! Para! Para!
Vieste aqui para isto? Então só vais embora quando isto acabar. Desculpe, viu a Sofia? Sofia Pérez de Sousa Lima. Sua família, filhos, netos, irmãs, sobrinhos vêm por Eu não este percebo meio. como é que alguém consegue ler uma coisa dessas. Eu gosto. Mas qual é o interesse disso? Gostava de saber o que é que escreveriam sobre mim se fosse eu. Isso é mórbido, Raul. Se fosses tu, o que é que escreverias? Não sei, mas diga-me, viu a Sofia Martins, que vive neste mundo? É que ela tem julgamento daqui a 15 minutos, ia passar aqui, mas não passou, tem o telefone desligado. Eu não a vi, mas a Sofia não chega atrasada a nada. Olha, aí está ela, e bem fresquinha. Isabel, estavas à minha procura? Estava, Sofia, porquê é que estás de óculos escuros? Porque sim. Sim, mas quer dizer, isso é um bocado... Eu estava preocupada contigo, porque a Júlia disse que tu ias passar aqui, ias a tribunal, e estava preocupada, mas pelos vistos com razão. Vamos conversar. Já estava atrasada mesmo, por isso. Vais sentir melhor. O que é que se passa? Sofia, mas quem é que te fez isto? Foi ontem à noite, as coisas descontrolaram-se um bocadinho. Mas o que é que aconteceu? Eu não sei como é que fui parar ali, não sei como é que me meti nisto, não sei. Diz-me o que é que aconteceu, Sofia. Aconteceu que eu percebi que não é aquilo que eu quero. Percebi que não foi para aquilo que eu lá fui. Percebi que não é aquilo que eu quero daqui para a frente. Doutora, estas cartas chegaram hoje de manhã. O que é que aconteceu, doutora? Eu queria falar com o Dr. Guilherme Betancourt. Dr. Guilherme Betancourt? Eu peço desculpa. Doutor Guilherme, é só um momento. Vocês me estavam a mentir, isso não é novidade para mim, eu já sabia. Eu combinei com o meu pai nunca dizermos que eu estava metido nesta confusão por causa da minha mãe. Ela está doente e esta situação ainda dá Se calhar devia ter pensado nisso antes de cometer estes crimes. Não sei. Digo eu. Bem. Eu não preciso de si aqui nem nada disto. Por mais voltas que eu dei às escutas telefónicas, você e o seu pai estão cada vez pior. Há uma então de início de maio que é evidente que vocês são culpados. Pois eu sei, eu já li esses papéis. Pois. A data da denúncia é de quando? Início de maio, não é? Acho que sim. Sim, 2 de maio. E a primeira escuta é de... ...10 de maio. Por muito que me custe, se calhar acabei de vos salvar aos dois. O Sr. Doutor pretende fazer alguma pergunta à testemunha? Não, obrigado, Sr. Doutor Juiz. E a defesa? Doutora? Sim, muitíssimo, obrigada. Sra. Dona Roberta Carvalho, na tarde em que se deu o acidente que vitimou o seu filho, estava longe dele. Contudo, continua a afirmar que a minha constituinte é culpada. Sr. Doutor Juiz, estes comentários são absolutamente inaceitáveis e a minha cliente Eu peço não tem desculpa. nada que está. Eu peço desculpa. Dizia eu que estava longe do seu filho. Pode saber-se porquê? Porque existia uma pessoa responsável por essa tarefa no espaço. E isso desresponsabiliza os pais desse trabalho. Porque me foi dito que havia uma pessoa responsável pelas crianças no espaço. E que espaço era esse? Era o espaço do casamento. Onde era a festa?
Quando chegou ao casamento, no dia da festa, foi-lhe entregue uma brochura onde estava escrito que o espaço vigiado era o espaço criança e não todo o recinto da festa. Leu essa brochura? Não. Mas foi entregue, não foi? Foi. E o seu filho, Dona Roberta, estava no espaço criança? Não. A senhora não sabia onde estava o seu filho, pois não? Não. Pois não, porque durante todo o tempo da festa esteve ocupada a beber, a dançar e a Doutor comer. Juiz, isto é demais. Doutora Sofia, não volta a avisá-la. Peço desculpa, muitíssimo. Eu retiro o comentário e não preciso de mais esclarecimentos. A senhora mora na mesma casa que os dois arguidos, usufrui do dinheiro deste negócio e não sabe que o seu filho e o seu marido estavam metidos nisto. O seu filho costumava apresentar alguns sinais exteriores de que tinha mais dinheiro do que aquilo que lhe davam. Comprava artigos caros, tinha alguns luxos. Não, tudo o que ele tinha era comprado com o dinheiro da mesada que nós lhe dávamos. Eu pedia que fossem exibidas à testemunha as folhas 112 e 113 do processo. Como vê, diz assim o seu filho Bernardo. Pai, já recolhi o material. Precisas disto para entregar ainda hoje? E o seu marido responde: não, mas porquê? E a resposta do Bernardo: porque assim dou um salto até nelas e deixo lá 4 sabonetes que trouxe a mais para aquele gajo dos bares do Minho, o Zé Francisco, que me tinha pedido uma encomenda. Continua a acreditar que o seu filho é inocente? É tudo, Sra. Doutora Juíza. A defesa do Sr. Bernardo quer algum esclarecimento da testemunha? Não, Sra. Doutora Juíza, mas a defesa gostaria de apresentar um requerimento para que uma nova testemunha seja arrolada. Por interesse para a decisão em causa, o inspetor da Polícia Judiciária que assinou a transcrição destas escutas. Sim. Isabel, não te preocupes, eu estou bem, Isabel. Isabel, eu preciso de estar sozinha, só isso. Obrigada por teres ligado. Doutora, não é nada disso. Nós fomos lá isso. Mas o problema foi exatamente o contrário. Foi terem-me pintado a mais. Mas foste prachada numa universidade? Não foi um anúncio. Um anúncio? Sim, eu estive a fazer um anúncio. Um anúncio como? Doutora,
Eu ia-lhe falar sobre isto, só que depois não calhou e... Não, conta lá essa história do anúncio. Oh, doutora, eu fiz um casting e eu acabei por ser selecionada para protagonizar um anúncio para uma marca de telemóveis. O Sebastião conhecia lá umas pessoas, disse que eu era gira, eu fui ao casting e depois acabei por ser selecionada. Eu acho que nós já conversámos sobre essa história de seres atriz e trabalhares aqui no escritório. Não conversamos? Sim, doutora, mas é que eu tinha mesmo que agarrar esta oportunidade. Se não era agora, também... Não. A questão não é essa. A questão é credibilidade. Tu imagina, um cliente importante vem aqui ao escritório, tu atende-o. Depois ele vai para casa, vê um anúncio ou uma telenovela. Tu percebes isto, não percebes? Eu vou ter mesmo que escolher, não é? Já tinha dito que sim. Então eu acho que vou atrás dos meus sonhos, doutora. Não é assim que deve ser? Sabes, os sonhos muitas vezes são incompatíveis com as contas que temos para pagar. Enquanto os sonhos não te pagarem as contas, podes ficar aqui connosco. Mas se um dia te vejo uma telenovela, já não te vejo mais aqui. Senhor Hugo Saraiva, estava presente na festa do casamento em que se deu o acidente com a baliza que vitimou o filho da sua dona Roberta Carvalho, não estava? Sim, estava presente no casamento. E assistiu ao acidente? Não ao acidente em si. Quando se deu, eu fui lá para fora, mas já tudo tinha acontecido. Onde é que estava no momento do acidente? Estava a comer. Estava na mesa da dona Roberta, não estava? Certo. E em algum momento, durante o almoço, a sua dona Roberta mostrou preocupação sobre onde andaria ou o que estaria a fazer o seu filho? Não, em momento algum. Pode dizer-nos porquê? Porque ela estava completamente alcoolizada. Não estava, portanto, em condições de acompanhar o filho, saber onde ele andava, velar pela sua segurança? Claramente que não. Senhor Hugo Saraiva, o senhor estava a acompanhar a minha constituinte neste casamento? A acompanhar, não. Nós encontramos lá, nós somos amigos, ou conhecidos. Eu sou muito amigo do ex-marido da Roberta. Sim, mas estavam na mesma mesa. Sim. E diz que a minha constituinte estava alcoolizada. Sim, como qualquer pessoa que estivesse sentada naquela mesa poderá confirmar. E o senhor lembra-se bem disso? Claro que sim. Estranho. Nesse mesmo dia, o senhor foi apanhado pela Brigada de Trânsito ao quilómetro 22, na A1, com uma taxa de 1,7, o que constitui crime. Sofia, temos de conversar. Agora não, Isabel. Eu acabei de sair de um julgamento há não sei quantos dias sem dormir. Por favor, agora não. E achas isso normal? Achas que ninguém se deve preocupar contigo por causa disso? Não, não acho normal. Estou-te a pedir que agora não quero conversar. Está bem? É por ser eu. Não, não é por seres tu. Não é por seres tu. Não tens nada a ver com isto. Sofia, tu precisas de ajuda. Ai, se não for minha, tem de ser de alguém, mas tu precisas de ajuda. E essa negação... Tu sabes que a negação é um sintoma de depressão, sabes isso? Eu só quero que saibas que há pessoas que se preocupam contigo. Bem, se quiseres é só dizer, mas não guardes isso tudo para ti. Bem, isso não te faz bem, Sofia. Combinado? E esse julgamento, não é? As alegações já foram. Ai, tive uma testemunha forte, mas depois as coisas complicaram-se um bocado. Só falta a leitura da sentença. E é para ganhar? Resultou provado que a arguída não previu, nem tinha de prever, o acidente em causa. Como também não previu, nem tinha de prever que os pais não pudessem estar a vigiar os filhos num espaço onde têm
responsabilidades efetivas de segurança. De acordo com o disposto nos artigos 1877 e 1878 do Código Civil, compete aos pais, no interesse dos filhos, velar pela segurança e saúde destes, prover o seu sustento, dirigir a sua educação. E, no caso, a mãe do menor não o fez. Quanto à arguida, não se encontram, por isso, preenchidos os elementos constitutivos do crime que lhe era imputado, pelo que deverá ser absolvida. Declaro encerrada a audiência. Senhor Inspetor-Chefe, o senhor é responsável pela transcrição das escutas em causa neste processo? Sim, fui eu que tratei disso. E a operação de montagem e seleção de números de telemóvel também passou tudo por si? Passou tudo por mim. Eu sou o responsável por essa parte da investigação. Pelo que vemos no processo, foram escutados 3 telemóveis, todos eles pertencem do arguido Vladimiro, de onde se extraíram 18 escutas, realizadas em 3 períodos temporais distintos, certo? Sim. Logo tomamos conta da ocorrência e montámos a operação de escutas, que foram realizadas durante cerca de 3 meses. Isto terá sido entre o início de maio e o início de agosto. E depois, numa segunda fase, em setembro, fizemos mais um mês de escutas. E voltámos a fazer também em dezembro, por um período idêntico também de um mês. Muito bem. E todas elas foram autorizadas por um juiz competente? Podia ser de outra forma. E essas autorizações judiciais, elas estão junto ao processo? Sim. Eu penso que sim. Pois estão. E há um pormenor que me parece importante. Senhora Doutora Juíza, eu gostava de pedir que fossem exibidas as 18 escutas ao Senhor Inspetor e que olhassem para as datas. É que todas elas foram feitas antes ou depois das autorizações do juiz. A primeira escuta data de 10 de maio e a autorização judicial é a partir de 16 de maio. A segunda data de 9 de agosto e a autorização do juiz é até 2 de agosto. E por aí fora. É só procurar. Como tal, a defesa não vê outra solução senão pedir a anulidade de todas as escutas. Nem tenho palavras para agradecer, doutor. Há uma coisa que se chama brio profissional que me impede de fazer as coisas de outra maneira. A minha vontade não era esta. Doutor, hoje é um dia para festejar. Por favor, fique connosco. Eu festejo os dias bons com os meus amigos. Hoje não foi um dia bom. Nem eu tenho aqui amigos, com licença. Por esta escaparam. Agora, se voltam a meter a pata na poça e me estragam o negócio, faço-vos o mesmo que fiz ao Ari, que vos denunciou. Ato-vos uma pedra e faço-vos desaparecer no fundo de um poço. A justiça é uma coisa relativa, Guilherme. Há sempre algo de justo na mais injusta das decisões. Não te deixes vencer por isso. Eu não estou vencido. Estou irritado por ter deixado os culpados cá fora. Isso são demasiados anos no Ministério Público. Tens de dar um bom exemplo aqui ao post-it. Seria justo para ti que o pai e o filho fossem condenados com base em provas recolhidas de forma ilícita? Não seria. Pensa nisso. Ganhaste, relaxa. Quem é que precisa de relaxar? Guilherme. Meninas, sentem-se aqui que eu já estou de saída. Então? Tenho que preparar o caso da próxima semana, por isso, continuação de boa noite. Até amanhã, menino. Relaxa. Ele pareceu-me desanimado. Tu não queres ir lá ver se ele precisa de alguma coisa? Achas? Vai. Vai. Darling, I call you back before I go to sleep, okay? I love to hear your voice. Yeah. I love you so much. Kisses. Isabel. Oh, os patinhos zangaram-se. Fizeram as pazes, mas zangaram-se. Este é para ti. Não, obrigado. Este é para ti.
is my goal.